caracterização do modelo heliocêntrico está errada e eu vou te explicar por quê e no que isso reflete, ou seja, as consequências. As eras são para 12 anos, né? De 2160 anos, e não para períodos longos, e não para períodos de bilhões e bilhões de anos, que deu origem à teoria de Darwin, para bilhões e bilhões de anos, e que a matemática e a astronomia e a pirâmide de Gizé comprovam. Questão bíblica e histórica das constelações predominantemente visíveis no norte, que é o berço da civilização. Assim, o texto de Êxodo 32, de 1 a 4, e Atos de 7, 41 a 42, que fala da constelação de Touro, né? E os marcadores da primavera na antiguidade para o ano 4000 a.C., e que fala da Idade do Bronze, na antiga Mesopotâmia, na Suméria e Babilônia, e no Antigo Egito, em que o Sol nascia ao fundo da constelação de Touro, no equinócio de março, né? Início da primavera no hemisfério norte. Assim, é um símbolo agrícola e religioso na figura de touro, e que, né, era adorado no tempo bíblico, simbolizando a fertilidade e a renovação. Assim, o touro, na mitologia grega, grega não, na mitologia suméria, na epopeia de Gilgamesh, e no Antigo Egito, Apis e Manto, e no grego simbolizando o touro branco. Aí, isso para um período de 2160 anos, que representa 26 mil anos e 30 graus, né? E 30 graus em relação a cada constelação. Aí, depois, a transição é para a era de 2000 anos antes de Cristo, para a constelação de Áries, ou o Carneiro, que significa também ligado a práticas religiosas, né? E, no entanto, a precessão que o modelo heliocêntrico assume seria 23,5 graus dividido por 26 mil anos, que daria por ano 0,000904 graus. E
para uma precessão longitudinal, ou seja, na mesma, como se fosse a estação do ano. E, no entanto, a precessão para 26 mil anos também está para 360 graus e 2.160 anos por era, né? Por eras ou ciclos zodiacais, no sentido da rotação e não no sentido longitudinal. Assim, 360 graus dividido por 26 mil anos vai dar 0,01384 graus ano, né? Então, aí o cálculo também da ciência para 1 grau para 72 anos também é no sentido de 360 graus e não no sentido longitudinal, ou seja, no sentido das estações do ano. Então, a história, o modelo heliocêntrico fez essa pequena confusão, né, de colocar os graus ano no sentido oposto, ou seja, 360 graus para o sentido latitudinal e 23,5 graus no sentido longitudinal. Aí complica, né? Complica porque o resultado, grau-ano, é completamente distinto. E misturar os dois causa muitos problemas. E no caso também para Milankovitch, que não vai bater, porque Milankovitch ele coloca 23,5 como fixo e acrescentando ou subtraindo 2,4 graus. E que o período ano, grau-ano, não vai coincidir jamais. Vai dar problemas sérios. E também coloca para muitos anos, né? Para um espaço de tempo muito longo e que nenhuma geração verá, e assim o cálculo fica despercebido, os erros, e que acontecem esses problemas para a astronomia e que, no entanto, um programa tipo o Estelário e que calcula milimetricamente ano a ano e que podemos avançar e retroagir no tempo, percebemos estes erros e que monumentos históricos como a pirâmide de Gizé, que foi construída, não se sabe certamente o período correto, mas que se atribui a 4.500 anos e que é uma constelação de origem equinocial, né? E que não mudou nesses anos todos, nesses séculos todos.
e que continua apontando para a mesma constelação e que em 4.000 anos, 4.500 anos, deveria ter mudado em 4 graus. Basta fazer as contas, né? Então, é um problema para a astronomia que não tem respaldo histórico, as datas e ângulos não coincidem, gerando dicotomias graves para a matemática e a programação, né, de programas de verificação, e a historicidade, a matemática e a geometria não coincidem. A questão de longos anos, né, longos períodos, está realmente ligada a essa problemática na astronomia. Ou seja, 26.000 anos dividido por 2.160 dá aproximadamente 12. É a mesma coisa, né? 2.160 vezes 12 vai dar aproximadamente 26.000 anos. E que o sentido é outro, ou seja, a precessão é no sentido da rotação da Terra e não no sentido de peão, né? da rotação de peão, ou seja, das estações do ano, e que houve esta confusão e gerando também os problemas para longos períodos para a evolução das espécies, longos períodos para a mudança, né, que ocorre de fato num tempo mais curto, não tão longo, né, como a ciência diz, mas que se verifica num período mais curto. Um exemplo disso é que na minha cidade ocorreu um problema seríssimo em 2011 e que a vegetação já cobriu toda a erosão, todo o desgaste natural de deslizamento de terras, e que agora já não se vê mais os vestígios deste grande problema que ocorreu há pouco tempo. Então, dizer que precisa-se de longos períodos para a natureza se regenerar é mito, e que, de fato, acontece em muito menos tempo. Ou seja, o deslizamento de terras ocorreu na região serrana do Rio de Janeiro, e eu moro em Nova Friburgo. E novamente o bug dos 360 graus ou 23,5 graus, né? Ou no sentido longitudinal ou latitudinal, ou no sentido contrário. Ou seja, a estrela Tubão, que foi referência, né, para o modelo heliocêntrico, que no ano menos, né, 2783 ou 2783 a.C., que utilizando o cálculo para 360 graus, vai dar 0,01384 ano. Assim, 4.800 anos, que seria 2026, né, mais 2.783 anos, aproximadamente,
Então, se multiplicar isto de forma equivocada, a Tubã, sim, seria a estrela na elevação de 90 graus, né? Para a época remota. Mas, utilizando 23,5 graus, né? Então, acontece isso. É o bug que eu percebi há bastante tempo atrás e que só depois que eu fui perceber que é essa mudança de latitudinal e longitudinal. Só fazer as contas que vai perceber que uma estrela precede a outra, né? A Tubã iria preceder Polaris e que na realidade não acontece para monumentos históricos, que Órion continua na mesma inclinação ou na mesma orientação de muitos séculos atrás, milênios atrás. Então, é isto. E foi construído exatamente com este fim, para demonstrar o alinhamento com Órion. E achando, né, 66 graus e alguns décimos, subtraindo de 23,5, subtraindo, acrescentando, né, vai dar os 90 graus em que Tubã seria a estrela polar. Então, é isto. O bug dos 23,5 graus. Outro fato histórico é com relação a Eratóstenes, que a Swan fica na latitude 2405 e que Milankovitch assumiu uma variação fixa, né, média, de 23,5 graus, ou seja, ele não observou Eratóstenes, que em alguns séculos faria uma progressão angular, né? Uma progressão de ângulos diferente da sua proposição, né? De 2,4 graus para 41 mil anos. Então, a latitude não muda, a não ser que estivéssemos num outro formato, né? De planeta. Então, mais uma vez, dá problema esta concepção histórica irrefutável, porque o Eratóstenes é comprovado historicamente, é comprovado o período e é comprovado a obliquidade, né? De Eratóstenes é diferente da que as proporções históricas colocam, remontam. Então, não bate, as contas não batem, porque a obliquidade de Eratóstenes que o modelo calcula é menos de 24 graus, 24,05 graus. E isto não muda. Então, hoje, a obliquidade varia entre 23,3 a 23,4. Tem-se que fazer medições mais precisas para observar isto e que a proporção angular não coincide com a de Eratóstenes, não coincide com a de Milankovitch. Então é isto. Comparativo para a foto aqui da barriguinha do rapaz.
é que o movimento de peão, né, seria engraçado, né? E que o movimento real em relação às constelações para 2160 anos é no sentido ali do diâmetro, né? Do umbigo, né? Quase no umbigo. Vê que o umbiguinho do moço está quase centralizado. Então, me desculpe a paródia com os avantajados de barriga, os barrigudinhos queridos. Então, é isso. A precisão aqui é para 2160 anos e para 360 graus, e não no sentido de peão da ciência. E o movimento de estação do ano é que faz com que as estrelas Vega, Tubã e Polaris tenham um alinhamento, né, em graus, de 66,5 graus a 90 com o Sol. Logo, em todo solstício, a Tubã vai estar alinhada, né? Vai estar no alinhamento de 90 graus com o Sol. Porque a latitude norte, né, favorece com que o Sol esteja exatamente em perpendicularidade com o Sol. Assim, a Tubã, de fato, é a estrela polar para o hemisfério norte, né? Em todo o solstício. E a confusão foi de achar que a precessão no sentido longitudinal, ou seja, de peão, né, seria previsível que as estrelas tivessem no alinhamento em relação ao Sol para 26 mil anos. E que não coincide com as eras zodiacais de 2160 anos. Então, a confusão na astronomia foi essa, porque o hemisfério norte havia uma confusão de achar que era o Equador terrestre, né? Porque a civilização era predominante do norte e se achou que era o Equador terrestre.